Entrou um cliente, ela é de Manaus, aí é 1 hora a menos, né? Porque essa hora já não atendo mais ninguém. Tive que atender, mas desculpa, estamos aqui. Não, tranquilo, a comissão é nossa, a gente tá junto. Essa turma é cara pra chamar pro podcast, meu Deus. Nunca vi. Não, e tem que pagar adicional noturno, né? Pra esse horário aqui que nós estamos gravando. É foda, cara. Já ligou o taxímetro na bandeira 2 já. Adicional de fuso horário tem bandeira 2. Nossa, Roberta, bandeira 2 é antigo, agora é multiplicador, né? O Uber é multiplicador. A Roberta, todo mundo falando ela, táxi, bandeira 2, isso aqui. A pessoa tem mais ou menos que 50. Conta pra gente. É assim, viu, Isis? Muito prazer, mas é assim. É gratuito, tá? É gratuito, não tem motivo. Eu assisto o Boteco do Comex, então já sei como é. As botecas são muito mais equilibradas. Muito mais equilibrada. É porque aqui edita. Aí no Boteco ao vivo ela fica mais tranquila. Isso. Mas a loucura desse ano é que eu chamei um Uber um tempo atrás, não vinha Uber, né? Já tá desse inferno que não. Cancela. Aí chegou um Uber. E aí era um táxi. Esse cara vai me surrar, né? É golpe, né? Fiquei pensando. Ele ativou o aplicativo e tava aproveitando uma viagem que ele tinha feito pra voltar e tal. E levou. E foi isso aí. Esse sabe fazer cross-selling. Esse foi o que se ligou, né, velho? Tem uma novidade aqui, vou tentar fazer bom uso. De ter feito. O cara fez. Fez bom uso. Ali tem prestação de serviços diferentes, uma gama de produtos mais ampla, né? Justo. Parabéns aí, taxista. Vou vender pro mesmo cliente mais vezes aqui, vou pegar ele no táxi, vou pegar ele no Uber, vou pegar ele de todo jeito. É quase uma consulta de taxa de câmbio diferente no mesmo serviço. Isso aí. Bora lá? Eu vou fechar o WhatsApp pra não ficar fazendo... Como é que é o barulho do WhatsApp, Roberta? Mata já sabe o que fazer com isso, né? Show de bola. Então tá bom, vamos pra pauta. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. Sou Isis Carvalho. Eu sou o Rafael Meyer. E eu sou a Roberta Folgueral. E esse podcast está acontecendo com o apoio da DAT. A DAT é uma plataforma de comércio exterior que quer fazer com que você veja seu futuro de uma forma jamais vista antes. Para conhecer mais, acesse a legenda aqui das redes sociais ou acesse www.goldat.com.br. Saudações, movimentadores da balança comercial, ao InvoiceCast. O ciclo padrão que vemos nas companhias hoje é um bom funcionário que se destaca dos demais em algum momento e é colocado em um cargo de liderança como a única opção de crescimento profissional. Mas nem sempre é algo que ele almeja. Por exemplo, podemos destacar uma equipe de vendas, o vendedor com o melhor desempenho será escolhido para o cargo de liderança e vai trabalhar o dobro. Como isso pode não funcionar, a empresa perde um bom vendedor e também uma equipe que não tem um líder. Enfim, a liderança não é pra todos. E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem? Tá tudo bem mesmo? Bom, vamos entender? Será mesmo? Então a gente tá aqui com o pessoal da casa. Da cúpula. A cúpula, a panela, né? Os mais caros pra chamar. Então, só pra explicar aqui, o pessoal que tá conosco hoje são líderes. Eles sabem bem do que a gente tá falando. Então, eu vou deixar que eles se apresentem o porquê estamos falando com eles hoje, pra gente continuar a nossa pauta. Então, Isis, o que você tá fazendo aqui? Eu, sou consultora e mentora em comércio exterior. Já trabalhei liderando equipes também. E logo mais explico um pouco que, na minha opinião pessoal, e às vezes pode ser uma furada colocar aquele melhor funcionário para ser líder, porque talvez não seja a ambição dele, ou ele seja melhor na função que ele está exercendo. Então, assim, por várias empresas que eu trabalhei, e hoje em dia prestando mentorias a profissionais que querem entrar no comércio exterior ou que já estão atuando, cada vez mais isso é nítido para mim, que nem todo mundo nasceu para ser líder. Muito bom. Olha, o coach pira. Os coach quântico pira com essa. Bom, eu sou a Roberta Folgueral. Eu já atuei muito com liderança. Muito. Eu não fui preparada para ser uma líder. A coisa aconteceu. Então, hoje eu sou professora, sou consultora, sou mentora também, estratégica nas empresas. Uma das primeiras coisas que eu faço é justamente avaliar se o papel que cada um está exercendo tem mais a ver com o soft skill, com a personalidade
personalidade, né, com as competências comportamentais. Bom, eu sou Rafael Meyer, atuo hoje numa empresa como líder. Adoro fazer isso, acho que eu gosto de me incomodar. Mandar nos outros e não fazer nada. Mandar nos outros e não fazer nada. É isso aí. Exatamente, é para isso que eu tô aqui. Gosto de desenvolver pessoas, trabalhar com pessoas, perfis diferentes, nova geração, estamos aí para poder contribuir. Genial. Então vamos dar seguimento a isso que a Roberta e a Isa estavam falando, a respeito de se ser líder, ser coordenador, ser gerente, então, enfim, um cargo de liderança. Mandar nos outros. Mandar nos outros, em outras palavras, é para todo mundo? Basta acreditar? Basta acreditar nos seus sonhos, subir uma montanha no frio e ser resgatado por bombeiros? Eu vou pegar esse exemplo e eu vou puxar o microfone, porque recentemente eu, inclusive, publiquei, antes do Coaching Maravilha querer subir o morro e matar todo mundo lá, dias antes eu publiquei, olha, o Monte Everest tem um monte de cadáver no meio do caminho, porque alguém ficou falando, sobe, acredita em você e vai lá. E o cara não tem pulmão para subir, e o cara não sabe nada sobre sobrevivência em lugares extremos. Então, não basta acreditar. Foi-se o tempo, né, que a pessoa falava, nasceu com o dom, como a gente estava conversando aqui no início. Claro que você tem perfil comportamental, ele nasce com você e boa, mas você tem uma preparação no meio do caminho para liderar. Óbvio que tem. Eu já liderei equipes em 3 países diferentes, Brasil, Estados Unidos e Portugal, com gente de culturas diferentes, 50 e tantas pessoas, né? Não é simples. E você liderar à distância, ainda mais agora com tudo que a gente está vivendo de híbrido, que a pandemia trouxe pra gente, esse não é o novo normal, é o daqui pra frente, como isso vai se modelar e vai se aperfeiçoar. Não basta acreditar, Sari. Tem muito estudo, muita relação para você ser líder. Não é simplesmente pegar uma pessoa que gosta de mandar nos outros, como o Jonas falou, manda e todo ninguém faz nada, e essa pessoa vai virar um líderzão, né, Isis? Não sei o que você acha. Acho, né, que é por aí mesmo, né? Acho que para ser um líder, primeiro você tem que ter o conhecimento para você mandar, né, ou liderar outras pessoas. Você tem que entender o que é que você está fazendo, né? Você tem que ter esse conhecimento técnico e tem que ter esse conhecimento sobre pessoas, porque não adianta você ser muito bom nessa parte técnica, no que você faz, né? Eu falo dessa parte técnica porque eu, né, no começo da minha carreira no comércio exterior, trabalhei muito com emissão de documentos, com toda essa burocracia que eu particularmente não gosto tanto e respeito quem gosta, mas pra mim, que gosto muito de falar, de estar com pessoas, de fazer um monte de coisa, pra mim era entediante, mas eu entendo que foi super importante para eu poder liderar pessoas, porque a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho como colocar a mão na massa ali com a minha equipe e vai ser muito mais fácil eu liderar por essa influência. Por isso que a gente vê tão grande o poder dos influenciadores, porque você tá ali, né, liderando pessoas, você tá mostrando que você sabe fazer algo, você tá colocando aí na mente das pessoas, vamos fazer comigo, mas e essa questão de ser líder, né, não é para todo mundo, porque tem a questão dos perfis comportamentais, né, não é todo mundo que se sente à vontade, né, eu já trabalhei com pessoas que tinham muito mais tempo de empresa, às vezes de carreira, do que eu, e a pessoa dizia, não me sinto confortável para liderar, para pedir que outra pessoa faça isso. O que eu gosto é sentar, bater minhas metas, fazer o que eu estou fazendo. E muitas vezes eu já vi também, né, quando chegavam para essas pessoas, né, principalmente na área de vendas, quando quer promover, né, o melhor vendedor, as pessoas diziam, não, eu não quero. E para muita gente na empresa era entendido como falta de ambição. Mas talvez não seja o perfil dela ou o propósito que ela quer de vida, né? E eu acho importante a gente, né, como líder, ter esse olhar. É interessante, essa pessoa, ela tem esse perfil, ok. Porque para ser líder, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa estudar, você precisa treinar muitas habilidades. Não tem ninguém que nasceu já completo. A gente vai, aos tropeços, a gente vai aprendendo muita coisa. Pergunta, e a pessoa que não tem perfil para ser líder, dá para ensinar ela a ser ou não? Eu acredito que você
você consiga formar um bom líder, sim. Acho que um líder pode ser formado ao longo do processo, mas o perfil comportamental, no mínimo, ele precisa ter. Então, ele pode não entender muito bem como cobrar, fazer feedback, fazer acompanhamentos, desenvolver equipes, e isso ele pode aprender. Mas ele tem que ter um perfil comportamental que tenha uma predisposição para isso. Então, por exemplo, num processo de vendas complexas, num B2B, no mercado financeiro, o próprio comércio exterior, a gente tem uma esteira de produção comercial. Então, você vai ter lá SDRs, né? Pessoas que fazem os agendamentos, que colocam os executivos na frente do cliente. Ele pode não ser a pessoa que encanta pessoalmente, então ele pode não ter um perfil comportamental de influência ao vivo, mas pelo telefone ele encanta muita gente. Não adianta eu falar para esse SDR, olha, você não é executivo, mas se você bater todas as metas, você vai ser promovido a um executivo, porque ele é influente, mas ele não é dominante no ambiente quando ele está ao vivo. Então você, como líder da esteira de produção comercial, ela não tem o perfil comportamental para conseguir chegar lá. Então, eu posso treiná-la? Posso. Ela pode acompanhar diversas reuniões? Pode, mas a minha experiência já me mostrou que dificilmente você vai conseguir mudar o perfil comportamental. Então, se ela tem um D e um I muito dominante, é fácil. Você vai ensinar vários comportamentos de líder. Mas se ela tem um S e um C, né, que é do perfil DISC, que todos os mentores aplicam, e líderes aplicam até para poder conhecer as próprias equipes, se ela tem um SC muito alto, ela vai performar melhor no processo. Ela não vai performar melhor na influência. Então, se você pegar uma pessoa de processo e falar que ela tem que encantar uma equipe, encantar um cliente, fazer uma palestra, ela trava. Mas você que tá lá encantando, se você não tiver alguém muito bom de processo, você não fecha nenhum negócio. Então, o líder tem que conseguir enxergar. Então, você consegue treinar um líder? Consegue, desde que ele tenha os perfis comportamentais, pelo menos os gatilhos lá, para eu conseguir acionar de perfil comportamental adequado de liderança. Senão, para ele vai ser frustrante. A didática para ensinar a ser um líder é diferente de acordo com o perfil comportamental, né? Você pega, por exemplo, exemplos de líderes muito interessantes que já quebraram negócios, empreendedores, que são líderes hoje. Vamos pegar o exemplo do Abílio Diniz. O Abílio Diniz, antes dele ter tudo que ele tem hoje de supermercado, ele quebrou, né, um grupo de supermercado, ele tá quebradaço, provavelmente por várias coisas que ele desconhecia naquele momento da tomada de decisão. Aspectos políticos, econômicos podem ter influenciado, porque isso foi época dos anos 90, Collor e tal, beleza. Mas hoje você pegar publicações dele, ele falando como líder, ele é uma pessoa completamente diferente do cara que estava à frente do grupo que ele liderou, que faliu. Ele faliu um grupo de supermercados. E olha o império que ele conquistou. Então, ele é um cara que ele moldou. Então, ele percebeu os horários dele, ele percebeu os horários de maior produtividade. Nem todo mundo é diurno, tem gente que produz melhor à noite, acorda muito cedo. Acordar às 5 horas da manhã, porque eu vi um podcast lá que tem que acordar às 5 horas da manhã pra ser milionário. O cara não tem insight de manhã, velho. Então, você vai treinar um líder pra ele acordar às 5 horas da manhã, porque tem que acordar às 5 horas da manhã? Eu sempre disse isso, não adianta acordar cedo. Tem gente que produz melhor, né? Os insights, enfim. E lógico que existem alguns mercados em que o horário comercial precisa ser minimamente respeitado. Mas se você é um líder e quer criar um líder, você não vai pôr a reunião de brainstorm para 9 horas da manhã, porque você não produz 9 horas da manhã. Bota mais tarde. Então você desenvolve a liderança para isso. Não vou fazer 9 horas da manhã essa reunião. Eu vou fazer depois, outro horário. Uma coisa interessante dessa questão relacionada às características, ao formato, talvez nem todo mundo consegue direto chegar e aplicar um DISC, aplicar um método, né, para entender as características desse líder. Mas tem pessoas que muitas vezes têm essa característica, no caso do DISC, do I ou do D, por exemplo, só que existe ali uma diferença do comportamento dela entre liderar e chefiar. E eu quero direcionar essa pergunta pro Rafa, porque o Rafa é uma pessoa que eu acho muito legal como líder, porque ele é super aberto, super simpático, ele tem toda essa visão relacionada a emocional das pessoas, ele se preocupa com isso, e a gente sabe que isso é raro, que isso não é fácil de achar, não. Agora talvez esteja mais comum pelo home office, mas tá difícil de achar. E Rafa, como que, por exemplo, tu, na tua visão de líder hoje que tem esse perfil, consegue entender quais são as características da pessoa que tende a se tornar um líder e aquelas pessoas que tendem a se tornar um chefe, aquele pragmático, mandão, quer ser levado, que não quer participar junto com a equipe. Como que a gente diferencia isso antes da merda acontecer? Bom, eu vejo que, como
a gente já falou antes, a questão do preparo é muito importante. É muito difícil hoje empresas que formam líderes, né? Então isso já é um erro do processo. Quando a gente consegue identificar essas pessoas durante todo o processo de trabalho, a gente identifica potenciais líderes, isso faz parte sim da carga de trabalho do líder, é formar novos líderes para que ele também possa crescer. Então isso é muito importante, o líder ter esse olhar, porque ele começa a ver o que faz sentido para aquela posição, porque apesar de termos características e comportamentos que sejam implícitos para o líder, que dificilmente ele não vai conseguir exercer uma boa função se ele não tiver essas características, existem áreas que são extremamente fundamentais, que algumas características comportamentais precisam ser validadas. Então, existem perfis de liderança diferentes, necessidades de liderança, como a própria Roberta falou, sobre o Abílio Diniz, por exemplo, ele já está num alto executivo, são competências totalmente diferentes, às vezes de uma primeira liderança, de uma liderança de indústria, por exemplo, né? Que é uma liderança direta, processo, checklist, são caminhadas da liderança que eu acho que vai desenvolvendo também essas competências ao longo da jornada. Então eu acho que quando a gente começa a identificar, é importante dar fazer essa conversa com as pessoas de uma forma clara sobre enxergar esse potencial e começar a entender se faz sentido para o que a pessoa também quer, para aí começar a preparar. Então eu penso que quando a gente consegue identificar características, e aí óbvio que tem muito da sensibilidade do líder e a experiência que ele tem com a equipe, com as pessoas, precisa ter um preparo anterior a de fato colocar no fogo, né? Então o que acontece de errado no meio do processo é justamente isso, uma falta de preparo, e aí coloca um líder no meio do fogo que não vai se dar bem, que não está preparado, está inseguro, o lado de chefia, que é esse lado mandão, que não tem competência, que também está inseguro com a própria profissão, porque já entende que não é mais ele precisa ter aquele ímpeto de poder, no comando, mostrar que ele manda, porque a influência já não está funcionando, e aí o processo fica bagunçado. Mesmo que às vezes a pessoa tenha uma característica de liderança, ela pode acabar se tornando esse chefe por uma falta de preparo, uma falta de conversa que às vezes poderia ser simplesmente alinhado no começo de todo o processo. Questão do próprio comércio exterior, né? Como eu atuo direto numa empresa de comércio exterior, temos um nível de operação, né? Que tem as operações de Comex, tem o processo, que precisa de um líder que entenda tecnicamente, que vá poder ajudar a equipe a resolver os problemas. Temos os níveis um pouco mais altos, que vão acabar influenciando mais áreas da empresa. E depois temos os líderes para negócio, que daí seria um nível mais executivo. Então, cada necessidade dessa que tem competências, tem fase de desenvolvimento, e talvez pessoa não necessariamente que sirva para um nível vai servir para outro. Não necessariamente essa trilha da liderança vai continuar ascendente. Mesmo sendo líder, você pode se manter na operação, ou avançar para a questão executiva, ou outra questão de negócios. Tem ainda isso, né? Tem a liderança de cada cenário, de cada profissão e cada nível que tá, né? Rafael, gostoso ouvir você falar isso, porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre aspectos da mentoria, e é interessante como quando você vai fazer uma mentoria estratégica com empresas, a gente estava discutindo assim, é o mesmo processo de mentoria para todo tipo de líder? Não é. Por quê? Porque a gente tem camadas de liderança, né? Que o Rafael tá falando que é uma coisa que eu tava refletindo hoje, de tarde, sobre essas camadas de liderança. Então, um primeiro líder, um cara que acabou de ser promovido, será supervisor, a coordenador de uma área, ele vai ter camadas de desenvolvimento na mentoria ou no processo de coaching, que são duas coisas completamente diferentes, né? Mas ele vai ter camadas de desenvolvimento na mentoria. O líder que já passou por essa etapa e tá no nível gerencial, ele vai ter uma outra camada de skills que vão precisar ser trabalhadas. E depois, quando a gente está no cargo de treinar diretor, CEO, gente para esse cargo, a gente vai treinar outras habilidades, outros níveis, outras rodadas. Então, você vai pegar uma mentoria de uma startup, é um pessoal muito jovem, todos estão no mesmo pé? Na primeira reunião, todos estão no mesmo pé. Na segunda, você já está com camadas de liderança a serem desenvolvidas, né? Então, não é o sonho de todo mundo que está no operacional virar
chefe, virar líder, não é. Mas a gente também pode formar bons líderes, sim, em pedras muito brutas, que uma pessoa que tá lá muito quietinha. Eu acho que tinha uma ideia muito equivocada antigamente, de que aquela pessoa que era mais falante, que aparecia mais, que era uma pessoa mais do palco, era um bom líder. Essa pessoa fala bem em público, né? Você viu que legal? Ela pode... Ele é um bom apresentador, né? Não um então, às vezes ela é bom apresentador, mas ela pode ser um bom líder, precisa de um bom assistente, porque é muito ruim de processo. E às vezes quem fala muito em público não é exatamente uma pessoa tão assim extrovertida como pensam. Eu falo com a Sara, vamos gravar um vídeo, não sei o quê. Meu Deus, pra eu ligar a câmera pra gravar um vídeo. Ela sabe disso. Pra eu gravar um vídeo, as pessoas olham eu gravando vídeo, acham que eu ligo a câmera ou abro a porta da geladeira, vem uma luz, eu saio falando naturalmente. É um suplício, é um parto. Eu não quero aparecer. Mas você fala tão bem em público. Sim, mas eu não me considero uma pessoa extrovertida. Me considero uma pessoa de liderança para negócios. Mas ser extrovertida é outra história. É outro negócio. Mas se tinha uma ideia equivocada antigamente, né? Que às vezes as pessoas confundem, né? Quem fala bem em público, quem está ali, né, se expondo mais, como ser um bom líder. Muitas vezes já vi, né? Tem pessoas que aí tem mais essa facilidade por estar ali mais exposto, por estar na vitrine, não necessariamente ele sabe ali liderar uma equipe, falta esse background, né, esse conhecimento maior, porque não é você só estar ali de frente, né, gerindo tudo aquilo, precisa, né, de conhecimento, de outras técnicas, e tem pessoas também que às vezes, né, tem essa trava de não falar tanto. Eu, por incrível que pareça, eu fui uma pessoa dessas, até eu mudei um pouco, né, trabalhei em empresas. Não consigo imaginar, admito, não consigo. Pois é, quando eu fui morar em Curitiba, eu achei que eu não gostava de liderar pessoas, de estar com pessoas, então fui trabalhar no financeiro, onde eu ficava sozinha o dia inteiro, só eu e o computador, e assim, foi um tédio total pra mim. Aguentei 3 meses. Aí depois eu disse, não, chega. Eu tô passada, porque eu fico imaginando, porque tu sempre que fala com a gente, pra quem tá ouvindo, a Isis, ela faz parte da cúpula da Invoice, a gente tá sempre falando com ela. Então, pra mim é inimaginável, mas alguma coisa tu tinha pra desenvolver isso? Ô, Sari, os outros aqui também, tipo, a Roberta, tipo, ela se sente muito confortável, digamos, pra dar aula, fazer uma mentoria, mas na hora de pegar o celular, que é só ela sozinha e fazer, digamos, um stories, ela não consegue. O Rafael, ele tem um podcast também. Agora, tu vai conversar com ele pessoalmente, ele é um cara mais quieto do que, digamos, no podcast. Tipo assim, parece até que... É só fazer uma piada, né, Rafa? É isso. Mas é pra você ver que, assim, a gente tá falando de, com certeza, pessoas com DI altos ou equilibrados, dominância e influência, ou equilibrados ou altos. Mas numa empresa de comércio exterior, como o Rafael colocou, você vai colocar um líder de desembaraço, um líder de importação, é um cargo de liderança que é cheio de checklists que ele precisa garantir que a equipe liderada conclua. Então, não necessariamente ele vai ser um líder com DI alto. Ele tem que ser um líder com S e C alto. Um cara que gosta de processo, que gosta de constância, que gosta de to-do, né, Jonas? Gosta de coisas feitas. Mas aquilo, se eu tiver um D e um I muito alto, a equipe dos analistas não vai acompanhar esse líder do desembaraço, esse líder da importação, porque vai precisar de uma pessoa que motive pelo exemplo, uma pessoa que seja uma pessoa de processo. Então era como o meu vô, que era um sujeito que estudou até a 4ª série, meu falecido vô Júlio, como ele falava, as palavras podem ensinar, mas os exemplos vão arrastar, exemplos arrastam. Então a diferença entre chefe e líder, eu acho que é mais ou menos essa, né? O chefe, ele vai pegar uma frase de efeito, ele vai ficar falando, vamos subir o pico Everest, vamos lá, mas tem gente que não tem pulmão para subir o pico. E eu preciso de alguém para voltar, que alguém que esteja no platô de apoio com um cafezinho quente, não é o cara que vai subir, mas ele tem que estar lá. Então, não adianta eu pegar palavra bonita, vídeo bacana, se na atitude o líder também não for condizente com o discurso. Então, o líder do desembaraço, que não é um cara de processo, pode ser bom de gogó, mas se ele não for bom de processo, a equipe não segue.
Então tá bom, a gente conversou bastante aqui sobre líderes, os tipos de líderes, mas o negócio aqui que a gente quer falar se esse realmente é o único caminho. E se estamos fazendo essa pergunta é porque não é. Quais são as opções de carreira para ter sucesso profissional que estão além da liderança? A gente pode começar falando, por exemplo, empreendedor, né, Isis? Mais a nossa praia, né? Exatamente, é o que eu faço hoje, né, já há quase 3 anos, né, eu trabalhava em empresas, né, já trabalhei em algumas regiões aqui do Brasil, né, sou pernambucana, hoje estou em Brasília, fiz uma passagem em Curitiba, mas o sotaque continua o mesmo, tá? Para não confundir. E aí eu trabalhei muito tempo em empresa e depois resolvi, né, empreender nessa área de consultorias, de mentorias, por entender que faltava, né, esse tipo de profissional. Tem muitas empresas que querem vender no mercado internacional, mas aí acham um pouco complicado, um pouco difícil. E aí eu me encontrei nisso, né, de empreender, né, consultorias e mentorias para profissionais e consultoria para empresas que desejam acessar o mercado internacional. E aí, né, são vários tipos de carreira que eu acho que a gente pode ter o sucesso profissional. De repente eu tive colegas, né, que são despachantes aduaneiros, tem um pessoal que trabalha em desembaraço, tem o pessoal das vendas, das compras internacionais. Então, assim, o comércio exterior é tão vasto que eu acho que dentro dele tem muitas coisas, além de comprar e vender muamba, né? Como as pessoas normalmente acham que é o comércio exterior. Liderança no trazer iPhones. Eu tenho visto cada vez mais essa carreira em relação a liderança, especialista, empreendedor, que ficaram cada vez mais dinâmica nas empresas, né? Inclusive olhando para empresas aí que espelham modelos aí, empresas de tecnologia, por exemplo, são cada vez profissionais mais dinâmicos que tenham a capacidade de liderar e também ser especialistas. Então, que eles liderem projetos, liderem, por exemplo, clientes específicos, lidere algum projeto, faça alguma coisa assim. Então, equipes multidisciplinares, onde existem papéis de liderança compartilhados, né? Não estamos mais falando de hierarquia, status, mas sim de pessoas chave que vão responder por um projeto, por um determinado período de tempo, ou por um determinado tempo em que o cliente estiver ali junto. Então, eu acredito muito nessa evolução. A gente tende a não ficar mais limitado a uma própria carreira, né, em relação a ser líder ou não ser líder, né, e ser um especialista, por exemplo. Então, falando especificamente na área do Comex, acho que uma grande possibilidade são essa questão desses projetos compartilhados entre áreas especialistas, pessoas que lideram projetos, e a gente segue com um equilíbrio dessas duas competências, né, sem termos extremos. Acho que é um caminho bem bacana que as empresas têm seguido. Eu queria trazer uma analogia para esse tema, né? Você pega o empreendedor que compra um restaurante. Ele entende do negócio, gosta de gastronomia, estudou o ponto que ele está escolhendo, fez um excelente business plan, mas não é ele que vai ser o gerente do restaurante. Ele vai contratar um gerente. Então, nem sempre o fato de eu ser um empreendedor, o dono da ideia, o dono do insight, o dono do dinheiro, o faz-me rir, significa que ele tem a competência para liderar o atendimento no salão, que tem pico de horário, que você tem que dividir o restaurante por sessões, que se é uma churrascaria, à medida que entra pessoas, ele tem que dar sinais pro cara que tá na porta da cozinha, para quanto ele roda de carne ou não, que tem que lidar com compras. Ele pode não ser um bom líder, mas é um bom empreendedor. Ele pode não ser um bom executor, mas é um bom chefe. Ele pode ser um péssimo chefe, mas ele pode ser um bom executor. Então, várias facetas aí são importantes, e acho que uma coisa não precisa ter que ficar andando de mão dada, só precisa um empreendedor, se a gente pudesse, acho que deixar uma dica aqui, é o empreendedor entender que ele nem sempre vai ser um bom líder, ele não vai ser um bom líder, e quanto mais cedo ele entender que ele manja, é especialista, entende tudo do negócio, não necessariamente ele é um cara que retém talentos, que desenvolve pessoas, e isso prejudica o bolso dele. Então reconheça rápido, né? Busque rápido um coaching, uma mentoria de negócios, enfim, para você entender rápido quais são os seus gaps e rápido você contratar pessoas com soft skill, com hard skill adequada para aquela posição. Mas, Rô, se no caso do líder,
ele viu que ele não tem essa soft skill, ele viu que ele não tem essa hard skill, ele viu que ele não consegue se desenvolver nisso. Ele tem que se contentar com um cargo abaixo? Ou o que ele pode fazer para ser uma pessoa de sucesso? Porque na cabeça do mercado antigo, ou você é líder, ou você não foi bom o suficiente. Graças a Deus, o mercado antigo tá ficando bem antigo e se aposentando, né? O pessoal da old school tá tão antigo que já nem tá ouvindo podcast, porque já nem entende qual é a relevância disso. Hoje, acho que não é bem assim, eu me contento e beleza. Existia uma coisa para o qual fomos programados na década de 70 e de 80, fomos muito programados para ter uma coisa chamada sucesso. E essa programação que foi vendida estava diretamente atrelada ao quão ocupado e ao quantas horas diárias você ficava envolvido com o seu trabalho. E ao longo da evolução dessas gerações, então a própria geração Y, depois os millennials, começou a tentar dar uma equilibrada. Então eu acho que não, a gente não pode ser tão frágil e tão floquinho de neve a ponto de achar que o trabalho vai ser um parquinho. Por que não? Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Só sua mãe te fala isso. Só que as gerações estão tão dentro da bolha que elas vão achar que elas vão encontrar no ambiente de trabalho um ambiente onde eu não preciso de nada. Então eu vou ver da minha arte. Não, você vai ficar velho, você precisa juntar dinheiro, você vai precisar se aposentar. Então não, o trabalho não é um treco descartável desse jeito como se coloca hoje. Você encontrar um meio do caminho. Mas também não. Você não precisa sofrer um burnout, como eu sofri, para achar que você tem que ser a pessoa mais ocupada e fodona do mundo, porque isso é o sinônimo de sucesso. O pai que não tá em nenhuma festinha do filho, que não acompanha uma aulinha de judô, porque isso é um sinal de derrota. Você não vai se contentar. Eu acho que hoje essa geração está trazendo um pouco mais de equilíbrio para essa relação que o profissional busca com o trabalho. Então, mais rápido essa geração está enxergando quais são as habilidades que ele precisa desempenhar se ele quiser chegar num cargo de liderança. E por vezes, a trajetória do que ele está imaginando, do que ele está concebendo que faz sentido para ele chegar no cargo de liderança, mostra para ele que o cargo onde ele está não é menor. Veja, num processo B2B, numa empresa de tecnologia, o que adianta ter um SDR e um executivo de contas que põe um monte de negócio para dentro se o cara da retaguarda não for muito bom? O processo não anda? O projeto não sai? Não adianta ter um monte de gente que tem um monte de iniciativa, pouca meia-ativa e zero acabativas. Você precisa ter gente de execução. Então, o cara que tá na execução, graças a Deus, né, que esse old school tá se aposentando, o cara que tá na execução, ele não entra mais almejando o cargo de maior visibilidade, porque ele pode ter sucesso e crescer muito na carreira de execução que ele tá. Hoje você pega CEOs de empresas fodas, só seguir a página da Forbes para mulheres, enfim, CEOs fodas que eram engenheiro. Que é um engenheiro? O engenheiro é uma profissão que você escolhe porque você tem um soft skill de execução. E hoje eles desenvolveram o quê? Eles começaram a equilibrar mais o D e o I, porque sentiram que precisavam ir um pouco mais para frente do palco. Mas eles eram cargos de execução. Uma das maiores fintechs do Brasil contratou um executivo que era um executivo de tecnologia da Apple para trabalhar na área comercial. Fintech de câmbio. O que o cara da Apple tá fazendo lá? Provavelmente porque ele tem habilidades de negociação importantes para essa nova fase da fintech. Então não é que a gente se conforma, mas é que não existe mais esse negócio de eu começo pequenininho entregando cartinha numa profissão que vocês não devem conhecer, que era do contínuo, o cara que entregava cartinhas dentro da empresa. Entendeu? Aí o cara começa como contínuo. Se você crescer bastante, você vai virar presidente. Uma coisa, Roberta, eu achei bem legal o que tu estava falando, porque assim, eu vejo que ao mesmo tempo que tem pessoas, na minha empresa só pode crescer se eu virar líder, ou só se eu não tenho uma oportunidade de especialista. Mas hoje, da mesma forma que a geração também, ainda a gente tem um resquício aí de uma geração antiga que espera esse passo a passo, que a empresa dê um plano de carreira. Eu acho que isso é o principal, que a pessoa precisa ser dona da própria carreira, né, e buscar isso e esse desenvolvimento da forma que ela entende que faz sentido para ela e não a empresa. Mas também a gente tem muitos casos de pessoas que esperam continuar, eu não quero
quero assumir liderança, não quero assumir desafio, mas eu quero ser mais remunerado. Então a pessoa quer ser remunerada ou ganhar aumento todo ano com base no que ela já conhece, já está fazendo, já está entregando. Então não tem como a gente fazer isso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. Você não aprende truque novo, quer ganhar alguma coisa nova por um truque que você faz igual há 20 anos. Exatamente, a gente vai entregar, né? A pessoa não tem ambição, tá tudo certo, ela não querer ser líder, beleza. Mas, se você entregar a mesma coisa do que você sempre está entregando, como é que a empresa vai te pagar mais para isso? Não faz sentido, né? Essa conta não vai fechar. É que mais responsabilidade não precisa ser uma liderança. Exato, mas aí um caminho legal. Como que um especialista, né, falando agora de coisas práticas, como é que uma pessoa pode fazer isso? Ela tem que começar a influenciar mais a estratégia da empresa, né? Entender como que o conhecimento dela pode impactar decisões que vão fazer com que a empresa ganhe dinheiro. Porque no fim das contas é isso, a gente precisa remunerar pessoas com base no que a gente tem, né? A empresa tem de retorno sobre o trabalho dessas pessoas, né? Então é assim que uma empresa é sustentável, porque exceto, né, organizações não governamentais, mas mesmo assim ainda precisa ter esse lucro e garantir a sustentabilidade da empresa. Então é muito difícil a gente não, né, a pessoa que ela não busca esse desenvolvimento ou essa influência numa esfera maior, vamos dizer, pessoas que não querem liderar, elas podem transferir o conhecimento dela ensinando para outras pessoas. Isso é uma forma também de crescer na carreira, porque a gente precisa dessas pessoas na empresa, né, que tenham experiência e que possam compartilhar isso com o time. Precisamos de pessoas que possam analisar assuntos a fundo e tecnicamente para que as decisões sejam bem tomadas e baseadas em dados e informações relevantes para que as decisões sejam assertivas. Então são formas que cada profissional, obviamente dentro do seu conhecimento, da sua esfera, consegue buscar cada vez mais se apropriar desses assuntos para daí sim ter mais responsabilidade, ser mais bem remunerado e conseguir crescer na carreira na mesma empresa ou em outra, mas sem necessariamente ser um líder, né? Bom, a gente vê que uma das características de liderança, além de toda a questão, é o jeito de falar com a equipe também. E imagino que até o Rafael chegar nesse tom de voz, de certa forma, ele precisou passar por alguns perrengues até chegar nesse equilíbrio. E eu queria entender um pouquinho desses desafios de transição. Vamos ser práticos, sabe? Como é que tu aguenta a inveja dos colegas que agora são subordinados? E que tu vai... Cara, isso deve ser foda. Eu nunca passei por essa. Tipo assim, fui promovido e agora a turma que tava do meu lado agora estão abaixo de mim. Você é o melhor amigo de todo mundo. Aí você foi promovido. Nossa, ela é muito garganta. Chega na empresa, olá, plebeu. Eu vejo assim, eu acho que o processo é importante. Eu sempre busquei isso. Desde que eu comecei, assim, eu sempre me interessei por esse assunto, fui estudando, fui me preparando para quando tivesse a oportunidade. Desde a faculdade eu sempre busquei assuntos assim, parece papo de coach, mas é verdade, eu sempre achei muito legal. E aí eu tive a oportunidade para fazer isso e realmente é um choque, porque muda o seu papel. Acho que esse é o primeiro ponto. Então tem um ponto de autoconsciência muito grande que o seu papel mudou, o seu impacto agora mudou. O teu trabalho, que antes você só era responsável por entregar, agora você é responsável pela entrega de outras pessoas, ou entregar o resultado por meio de outras pessoas. É muito mais complexo. Então, as habilidades para lidar com as pessoas, eu acredito que o primeiro ponto das empresas é tratar pessoas como adultos. Acho que se a gente começar desse nível, a gente já começa muito bem. Porque se a gente lida com as pessoas como adultos, a gente espera também que elas lidem com você da mesma forma. Na Invoice a gente tá ferrado, porque todo mundo aqui tá sério, né? Não, mas olha, isso, Sari, é interessante você falar por quê? Você tratar as pessoas como adulto não significa que você seja 100% sério. É possível você criar um ambiente de liderança descontraída, tratando as pessoas como adultos. Não, isso de tratar como adulto eu acho fantástico por causa do comportamento antifrágil que o líder precisa desenvolver ao longo da carreira. Você precisa ter um comportamento antifrágil, você precisa estudar com os melhores que você puder na sua área.
você precisa buscar referências em outros países. Eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma fintech, eu vou continuar fazendo feedback à la Tupiniquim. Óbvio que não. Se você é uma empresa de tecnologia, você tem que buscar como as empresas americanas passam feedback para os funcionários. Você tem que aprender a fazer isso. E você tem que treinar o dar e o receber o feedback. E voltando a uma pergunta que o Jonas fez, como que é quando você chega e fala assim, bobão, agora eu mando em você, você não manda em mim, eu era seu brother, agora não sou mais? Como é que funciona isso? É bastante desafiador. Quando você chega como líder numa empresa, chega como gerente, chega como gestor, e quando você é promovido, idem, porque as pessoas, sim, quem fica e acha que deveria ter ido, se sente preterido, é natural do ser humano a gente ter ciúmes, é natural do ser humano a insegurança, é bastante desafiador. Acho que uma das primeiras coisas que você faz quando você chega como líder, né? Então você não cresceu líder naquela empresa, você chega líder, já toma, essa equipe é tua, né? Vai que é sua. Acho que uma das primeiras coisas é você fazer um processo de reconhecimento de terreno mesmo, como na arte da guerra. Para traçar a estratégia de ganhar a equipe, de novo, do exemplo que arrasta, né, que vai trazer a equipe para perto, você precisa de um tempo de reconhecimento de terreno. E dependendo do tamanho da equipe, isso não vai acontecer em menos de 3, 6 meses. Então, assim, CEOs, C-levels, né? Está contratando um líder, está contratando um gestor, não imagine que ele vai conseguir ganhar a equipe em menos de 3, 6 meses, porque você não faz amizades assim. Um escorrega, puff, piscina de bolinha já resolve, né? Né? Resolve. Só que não. Bota o videogame e promete. Bota o videogame. Viagem. Quero ver quem tem coragem de jogar videogame 3:30 da tarde. As próprias entrevistas, né, com a equipe. Que acho que você, quando chega como líder, faz para você conhecer, deixa eu te entrevistar, deixa eu saber quem você é, quanto tempo você tá na empresa, seus objetivos, suas frustrações. Só esse tete a tete, esse face que você precisa fazer com essas pessoas, dependendo do tamanho da equipe, você não vai conseguir um resultado de conhecer sua equipe mesmo em menos de 3, 6 meses. Quanto mais apresentar resultados que sejam dinheiro na mesa. Mas então, ela já conhece a equipe porque estava trabalhando lado a lado. É diferente, porque uma coisa é você sair com seu amigo na hora do almoço e meter o pau no seu chefe. Outra coisa é você continuar saindo com esse colega de trabalho, que não vai deixar de ser seu amigo, e você é o chefe dele. Será que não vai deixar de ser amigo? Do jeito que não tem maturidade, né? Eu tive a oportunidade de continuar amiga dos meus líderes e de continuar amiga dos meus liderados quando a promoção veio pra mim e não veio pra mim. Puxa saco. Brincando. Se tem uma coisa que as pessoas me conhecem, sabem que eu não sou, é puxa-saco, que eu cometo voos kamikazes, inclusive, por não ser puxa-saco, por cometer sincerocídios. Com certeza, mas a brincadeira é porque sempre tem isso. Quando, às vezes, você avança, e aí alguém, amigo seu, trata você diferente e saber diferenciar o que é liderança e o que é amizade. Eu posso fazer merda porque tranquilo, ele é meu amigo. É isso, a primeira lição de liderança. Você trazer essa pessoa pra perto de novo é um exercício de liderança que você acabou de ganhar quando chegou nesse cargo. E tem uma outra coisa, né, Roberta, nessa questão, eu acho que é importante a gente entender que muitas vezes o cargo de liderança, ele é um cargo bem solitário. Muito. Você também não pode mais se posicionar e falar tudo que você falava antes, ou até informações que você antes não tinha acesso e agora você não pode compartilhar de uma forma tão explícita, que o líder também acaba sendo um filtro, tanto para cima quanto para baixo. Ele acaba pegando as duas energias, né? Eu e a Sari falhamos miseravelmente nisso na nossa empresa, né, Sari? A gente não tem maturidade pra isso, cara. Puta merda. Esse cargo solitário, assim, ele acaba sendo uma realidade que o líder vai enfrentar, e às vezes ele, né, vai ter que buscar outros líderes para trocar ideias, porque tu não vai conseguir conversar sobre os mesmos problemas com as pessoas, porque às vezes elas são um problema, né? Isso também é uma... E assim se forma a monarquia e os plebeus da empresa. Mas entra nessa dúvida aquela coisa do, mas tem que ser assim? Precisa. Na estratégia, dependendo do cargo que você ocupa, Sari, sim, você precisa aprender a ouvir, não passar dos dois lados e a passar até a página 4.
Porque, veja, você está sentada numa rodada de conversa com a alta liderança. A alta liderança está falando em investidor que vai entrar, em sócio que vai sair, em coisas que vão abalar as estruturas da empresa, em produtos muito estratégicos. Você não pode voltar animado com, ai, equipe, olha, então... Não, é um dado muito estratégico. Aí a equipe vem e fala o quanto ela tá frustrada, que ela tá com problema no casamento dela, que ela não tá performando porque o filho dela tá indo mal na escola e o chefe pedindo pra você mandar ela embora. Você tem que entender o que você passa pra cima e pra baixo quando você tá no cargo de liderança intermediário. Então, sim, precisa ser assim, porque senão você não lidera. Então, você vai contar tudo pro C-Level da coisa que o cara veio desabafar com você, que tá falando mal da empresa, do cara que é empreendedor, do cara que sonhou com aquilo, que criou aquela empresa? Não, porque se você falar isso, o dono pega ranço do funcionário e manda embora. E aquele cara é um ótimo cara. Então você tem que dosar o que você olha, ele tá frustrado. Como frustrado? Só vive de atestado. Não, calma, pera. Você faz uma ponderação. Então, o líder, ele é o cara estratégico, ele é o cara que desenvolve tecnicamente as pessoas em questões de conteúdo mais aprofundado técnico no cargo que ela tá. Ele desenvolve soft skill, ele é RH, ele é financeiro, ele é tudo nessa hora. Então, infelizmente, Sari, tem que ser assim. Você precisa aprender a fazer grandes filtros do que você passa, do que você ouve, né? Senão fica o líder fofoca, ou o líder fifi, que tem um monte de líder fifi, que escolhe panelinhas. Você é a panelinha que eu vou promover. Você concorda comigo, eu vou te promover. Você discorda de mim, então você fica pra trás. Aí isso não é líder, é chefe. Mas a gente tinha que falar da parte da transição também, que tem esse caminho do especialista, que é isso que a gente está tentando focar mais aqui, que é, né, que não é o caminho da liderança. Eu já testemunhei muita gente que seguiu esse caminho especialista porque, cara, não gosta de falar com diretoria, não gosta de ter essa responsabilidade de ter um subordinado para passar informações e ter que guardar informações, porque, sei lá, o cara às vezes gosta de fofoca, gosta de panelinha, ou ele quer ficar na dele, né? Ele quer ficar na dele, fazendo dele, executando e assim crescendo com mais responsabilidades possíveis, né? Que pode ser outro caminho também, né? Não quer a liderança, mas quer ser especialista, tudo bem também. Essa questão de você, né, saber o que é que faz sentido e trabalhar nisso aí para gerar também resultados dentro da empresa. Mas uma coisa até que eu tava pensando, que esse especialista não é estranho ele ser mais importante que o líder muitas vezes. Uhum. Não, de forma não mesmo. É. Tanto isso é verdade que as empresas, nos seus departamentos de vendas, o marketing, ele também foca em influenciadores para chegar no decisor. Então, existem estratégias de captação de clientes dentro do B2B, do B2B2C, do B2C2B, dessa salada toda de negócios. Existem estratégias que olha, eu vou focar no cara que é um influenciador, porque esse cara é do BI, da área de Business Intelligence. Então, quanto mais ele tiver acesso a dados, mais fácil eu vendo o meu software, que é um software de dados para alta gestão. Só que a alta gestão não tem essa percepção. Então, eu preciso focar na dor do especialista. E aí, o especialista é um cara de dados, ele leva a sugestão para o decisor. E como ele é o braço direito do decisor, do líder, quem fechou o negócio foi o influenciador. Ele só não sabe, porque não quer. Então, sim, dentro de conselhos de bancos, de corretoras, de instituições financeiras, tá cheio de influenciador. Não tem líder só, tem um monte de influenciador. E pensando assim, né? Vamos, por exemplo, a empresa decide mudar um ERP, por exemplo. Quem que conhece dessas ferramentas e vai poder entender a rotina da empresa, os processos, para poder ajudar a diretoria a tomar uma decisão e fazer um investimento de uma forma correta, que pode mudar o rumo da empresa, pode automatizar, pode buscar isso. Quem entende mais do dia a dia, né? Que é o especialista. Então, esse tipo de decisão, esse tipo de projeto, porque quando eu falo projeto, isso cabe também, são esses assuntos sensíveis que são tão estratégicos quanto liderança, que podem, de fato, influenciar no resultado da empresa por meio de uma decisão tomada por um especialista, e não necessariamente o líder. Então eu vejo que em momentos e projetos, a importância ela não se dá pelo cargo de liderança ou especialista. A gente tende a botar muito
muito em lados opostos, né? Mas eu acho que quanto mais a gente vê, os caminhos convergem e eles vão andando juntos. É muito difícil hoje um líder ser só líder, né? Só líder no sentido assim, eu só sei falar, como a gente já conversou aqui, só sei falar com pessoas, eu só sei tomar cafezinho, eu só sei mandar. Isso já não funciona mais. Acho que talvez em algum momento até funcionou, mas a empresa hoje não vai remunerar esse tipo de profissional. Cada vez mais a empresa busca um profissional que seja completo, que tenham competências e multifunções que possam ser aproveitadas aí em várias áreas da empresa. E outra coisa que eu adiciono é, tipo assim, de especialistas serem mais importantes. E assim, eu conheci alguns especialistas que a gente vai conversando, vai nas fofoquinhas entre empresas e tal, que assim, é o cara que ganha mais que o líder. Sim, não quer... sim. Claro, não tô dizendo que o líder não ganha bem, mas assim, esse especialista, às vezes ele tem uma especialidade tão preciosa. É uma mão de obra tão qualificada, né? Umas conexões tão raras, assim, que o mercado tá louco por essas pessoas também. Que às vezes as pessoas têm medo de se especializar dentro da área do comércio exterior e qualquer outra, porque assim, aí vai ficar ruim o mercado de trabalho pra mim. Não, cara, tu vai se tornar uma pessoa mais preciosa ainda e vão batalhar por ti. É que às vezes as pessoas miram tanto no líder, né, talvez por ser um cargo de maior visibilidade, mas esquecem que tem isso aí, como o Jonas falou, tem aquele profissional, né, que é tão capacitado que às vezes a remuneração é até melhor, e aí por, né, falar tanto no líder e ser um cargo de maior visibilidade, as pessoas que às vezes não têm esses soft skills para ser líder, né, acabam mirando em algo que não vai trazer essa satisfação em ocupar esse cargo, ou não vai ocupar tão bem quanto se essa pessoa fosse especialista. Por isso que é tão interessante, né, esse autoconhecimento, de buscar conhecer, né, os setores da empresa e principalmente, né, de trabalhar esse autoconhecimento. O que é que eu quero? O que é que eu almejo? O que é que vai ser interessante para mim? E às vezes pode ser que ser líder não interesse tanto, né? Mas é até uma questão, só para finalizar, que a gente fala muito de hard skills, soft skills, divide um pouco isso. Eu acredito que hoje é muito difícil alguém que não precise olhar para as duas coisas. Não tem mais espaço para pessoas que são uma coisa só. Hoje não tem mais o espaço para pessoa que é só boa tecnicamente e não sabe lidar com pessoas. A gente olha tantos problemas em relação a isso e profissionais que se desenvolvem, por exemplo, na área de tecnologia, o quanto que tem dificuldade, às vezes, em áreas de desenvolvimento, em pessoas lidarem com outras pessoas de produto ou pessoas que precisem de um relacionamento um pouco maior. Então, pessoas que têm essas habilidades desenvolvidas é o que a empresa quer. Não tem mais como eu ficar na minha zona de conforto e ficar achando que somente a parte técnica vai me garantir uma estabilidade. Isso precisa ser muito bem mixado para fazer sentido para um profissional completo. Eu queria fazer uma pergunta. Hoje em dia, vocês acham que a empresa, ela contrata um fator decisivo de contratação de qualquer mão de obra? É uma pessoa que tenha soft skills mais equilibrados, vamos dizer assim, e aí a empresa topa desenvolver o hard skill. Ele não tem o curso técnico que ele precisava ter em desenvolvedor de site. Pô, meu cara tem todos os soft skills que a gente precisa para essa vaga. Vamos contratar esse cara. Ou você acha que ainda tem zilhões de cursos técnicos para depois pensar no soft skill? Então, eu tenho um background de muito conhecimento técnico, mas eu não tenho soft skills, vou atrás depois. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Na minha experiência, eu vejo que é muito mais fácil a gente ensinar a parte técnica. Comportamental é muito mais difícil. E aí eu não falo só o comportamental nos perfis, mas sim o alinhamento com a cultura da empresa, né? O quanto que isso é importante a gente entender se isso faz sentido para a empresa. Aquela pessoa às vezes é muito foda, tem as melhores hard skills, é um profissional muito, muito bom, tem as melhores competências comportamentais também, mas às vezes a cultura da empresa não é para aquela pessoa. Ou é uma empresa que é muito conservadora e vem um profissional muito moderno que tem cheio de ideias. Não vai funcionar. Então, não só o comportamento, mas sim o fit dele com a cultura da empresa, eu acho que é o mais importante. A gente vê hoje cada vez mais empresas usando como fator final de decisão, a última etapa
do processo seletivo é o fit cultural. E se não passa no fit cultural, não importa quais competências foram avaliadas nos 7 etapas do processo anterior, não vai pra frente, porque sabe que no curto, médio prazo esse profissional vai sair fora, porque é um profissional bom, tem várias empresas querendo e não faz sentido pra organização naquele momento. Às vezes só o profissional não tá no lugar certo, na vaga certa, mas é um baita profissional e precisa achar o seu caminho. Isso é custo, né? Continuando, Rafa, exatamente isso que eu quero entender agora. Se não dá certo, o hard skill era perfeito, o soft skill era lindo, tinha tudo pra funcionar e não dá certo. O cara fracassou? Sim, gente, você fracassou, porque você é um ser humano e você fracassa mesmo. É isso. E você tem que aprender a lidar com isso. Isso é o comportamento antifrágil. Você passou em 28 steps. Você tinha todos os hard skills que você precisava ter. Você fez coaching com a Monja Quen. Você era o cara. Mas deu errado. Deu ruim, deu merda. Por quê? Porque você é ser humano, você falha. E a vida é feita de um montão de fracassos até dar certo. Então, não era pra ser, é uma coisa meio quântica. Não, você cagou alguma coisa e deu errado. Revise todos os steps que te levaram até ali e cometa erros novos dali pra frente. Porque é esse que é o negócio. Você vai fracassar inúmeras vezes, como empreendedor, como líder, como liderado, como mãe, como pai, como qualquer coisa. E aí sim eu vou falar essa frase insuportável. E tá tudo bem você fracassar. Mas dá pra seguir na mesma empresa ou tem que mudar de empresa? Em 99% dos casos que eu vi, o pessoal saiu da empresa, né? Até porque talvez não tenha essa maturidade de aceitar esse fracasso, que eu acredito que a gente aceita depois de muita terapia. Isso. E aí só a terapia resolve, né? Esse mergulho dentro da gente e aceitar, a gente fracassa. Você não vai ter controle sobre todas as coisas. E eu acho, inclusive, que eu faço? Eu dou head, eu faço um downgrade. Fui promovido a gerente. Mas foi um puta fracasso. Eu tenho 28 anos de empresa, fiz trocentos MBAs, tava super alinhado com a cultura. Mas quando eu cheguei lá, eu meti os pés pelas mãos. O meu ego aflorou. Eu fiquei meio fascinado pelo cargo. Caguei no negócio. E aí, o que eu faço? Volta pra casa, dorme na posição fetal, faz terapia, faz coaching, mas se liga. Eu sou um fracasso. Mas se liga que assim, você... Mas aí é o verbo que tá errado. Eu não sou, né? Eu cometi eu não sou aquilo. Aquilo não resume a minha trajetória de 20 anos na empresa. Isso foi motivacional pra caralho. É muito coach. Bora subir a montanha, Roberto. Eu estou fracassado. Eu estou fracassada nessa missão, não deu certo. Olha que interessante. Eu já liderei equipes que eu não consegui ter nenhum tipo de fit com o meu liderado. E tipo, era uma pessoa que estava a muitos quilômetros de distância. Eu não consegui fazer uma gestão à distância, porque foi muito difícil. Ele era uma pessoa ingerível, vamos dizer assim, né? Não dava. Tentei de várias formas me aproximar, tentei vários motivos. Eu fechei a unidade, eu perdi a receita daquela unidade, porque eu não tinha mais como continuar com aquela pessoa. Eu falhei miseravelmente como gestora daquela pessoa. Falhei miseravelmente. Mas isso não resume minha trajetória. Eu não sou uma pessoa fracassada, mas eu fracassei naquela missão. Comigo também aconteceu a mesma coisa. Eu assumi uma área a mais, que não era muito do meu business, mas eu não consegui ter a mesmo desempenho, não consegui atender a expectativa da pessoa, porque eu acho que tem também as duas coisas, né? E a gente acaba tendo que tomar alguma decisão. Também foi a mesma decisão, fechar a unidade de negócio e bola pra frente, porque viu que não ia dar, mas foi um fracasso como líder. Você não conseguiu tocar uma unidade. É um fracasso como líder. Então, a gente só chamou fracassado hoje, sabe? Não tem brincadeiras à parte. A gente começou com a Bíblia Diniz, né? E tem várias frases, que aí são aquelas frases motiva coaching, que tipo, antes de eu acertar aquela cesta, não, eu tentei 20 mil vezes. Por quê? Porque fracassou 20 mil vezes. Então aí depende, né? Você vai conseguir continuar na empresa porque você estava só assumindo uma área para a qual você não era o momento daquela decisão ter sido
tomada, como o Rafael disse, eu fracassei, fechei uma unidade, eu, Roberta, fracassei, tive que fechar a unidade. Aliás, num dos bancos que eu trabalhei, eu fechei 16 unidades de negócio. Das 32 que eu tinha, eu fechei 16. Então, assim, por quê? Eu era muito jovem, não tinha experiência. Eu acho que se fosse hoje, talvez eu tivesse agido de uma outra forma, fechado algumas, deixado outras abertas, incorporado, feito alguma coisa de diferente. Eu não tinha fracassado o que eu fracassei hoje, naquele momento. Então, meu repertório era outro. Eu queria estender a pergunta pra Isis. Pergunta não, comentário, que é time especialista e empreendedor. Que aí, se o líder não dá certo, o cara pede demissão, é mandado embora. E aí, quem é que eles colocam no lugar? Eles vão chamar o especialista, né? O especialista, vem cá, assume essa bronca aqui. Tu é o próximo mais indicado pra isso. Vão tentar meter no fiofó do especialista, né? Exatamente. E aí eu já vi muitas vezes, né, aquela questão de não dar certo. E esse teu sim bem longo aí, eu acho que deve ter uma história. Eu já trabalhei em empresas, né, que tinha uma pessoa lá na empresa já há 18 anos, na função dele ele era muito bom, subiram de cargo, colocaram para líder, não ficou 6 meses. Caramba! E aí, né, ele saiu da empresa, se tornou empreendedor, depois virou concorrente da empresa, e aí teve mais sucesso do que quando foi líder. Eita! Bafo! Nossa, que bafão! Uau! Então, assim, né, essa questão de em vários, né, locais que trabalhei que aconteceu isso, a pessoa saiu, né, colocaram outros e não tinha esse perfil, não estava, e aí perdeu aquele colaborador que era muito bom, né, na equipe, e aí ficou sem outras pessoas para substituir, e aí deu errado. Jonas e Sari, vocês como estão à frente aí do negócio, da Invoice Content, como é que estão esses desafios da liderança aí para vocês? Também foi algo colocado sem que tivesse pedido, né? Vocês caíram meio de gaiato e tiveram que assumir a bronca. Como é que tá sendo essa experiência? O lado mais difícil da liderança é, primeiro, a mulher falar primeiro, coitado do Jonas. Tô brincando. No sentido de que, às vezes, quando a gente é líder, a gente tem que separar o sentido de querer ser líder e querer quase ser um pai e uma mãe. Às vezes, o líder, ele abraça tanto esse papel de líder que ele leva um pouquinho a mais do que seria o ideal. Mas, ao mesmo tempo, tem sido um aprendizado. Pelo menos na Invoice, a gente tem conseguido evoluir bastante nesse sentido e acredito que isso tem a ver com uma equipe que também se permite ser ensinável e liderada. Isso impacta bastante no papel do líder. Pra mim tá sendo bem complicado, não porque eu sou um cara centralizador, que eu não consigo delegar, mas como eu sou um cara de conformidade, eu sou um cara de operação. Na importação, quando eu tava atuando nas empresas, eu era o cara que executava. E assim, até tive uma experiência de liderança, mas eu não conseguia largar muito a operação, não. Eu delegava, mas eu precisava executar alguma coisa. Eu não conseguia só ficar na estratégia e tal, e ficar de uma forma mais supervisionando. Eu tenho dificuldade com isso. Mas é legal, tu ser um pouquinho da zona de conforto e ter essa responsabilidade de liderança. Mas, por exemplo, o podcast, quem cuida de praticamente tudo sou eu. E eu não quero largar esse osso. Ele fala isso, mas mal sabe ele que é um ótimo líder. É o teu se cobrar. Acho que o líder faz isso, né, pessoal? Ele fica se cobrando. E o Jonas é bem esse tipo. Ele se cobra, mas ele é um excelente líder. Não, é pra você ver como eu sou foda. Eu sou um excelente líder e faço a operação bem. Não, brincadeira. É que eu... é complicado reagir com um elogio. Não, mas eu preciso, por exemplo, eu tenho que ter alguma coisa na mão pra cuidar. E aí, tipo, no momento tá sendo o podcast, os textos que eu ainda faço por conta própria, sabe? Eu não posso me afastar disso tudo, sabe? Tipo, vou ter um monte de gente pra preparar o podcast inteiro, só vou chegar aqui pra gravar. Não, de jeito nenhum. Eu não consigo isso. Tipo, eu preciso cuidar de alguma coisa. Ô, Jonas, você esqueceu de uma coisa. Você falou que você é um excelente líder, você é um executor foda e você é modesto também, sim, né? A humildade é realmente o meu ponto forte. Bem modesto. E bonito, né? Ninguém falou isso. Daí já não sei. Nem preciso, né? Nem preciso. E aí, curtiu o episódio? Chegou até aqui? Lembra de nos apoiar compartilhando nas redes sociais, comentando. Dá também para você dar aquele apoio nos agregadores de podcast, dá 5 estrelas pra gente. Lembra de seguir, isso tudo ajuda
Ajuda pra caramba o podcast a chegar mais longe. Manda pra alguém, manda pra uma pessoinha. Recomenda pra uma pessoinha, sério, isso vai ser muito importante pra nós. Se a empresa quer fazer parte desse projeto pro podcast ir mais longe, que você quer compartilhar conhecimento do comércio exterior, pro comércio exterior se tornar um lugar melhor, vem trocar uma ideia com a gente. Pode ser um apoiador, pode divulgar uma campanha conosco, pode gravar com a gente. Lembrando que nós temos um grupo do Telegram, você pode acessar ele através do site ou nossas redes sociais. É só clicar no link e entrar, não tem segredo, não tem pegadinha. Rola umas vagas de emprego lá, umas trocas de dúvidas sobre comércio exterior. Todo mundo aqui tá lá, inclusive, né? Então é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.